as formas e como você combina formas. Eu diria que existem essencialmente 6 grandes conjuntos de formas. Vamos começar pela que a gente mais vê, especialmente nos meios digitais, que são os círculos. Os círculos, eles naturalmente nós temos dentro de nós, é quase como se fosse passado no nosso DNA, que o círculo representa um ciclo. Não à toa as palavras são parecidas. Quando você quer falar de harmonia, sincronicidade, quando você quer lembrar que um ponto ao outro te leva a um lugar e esse lugar é para cima, quando você quer pensar que cada vez que você tem uma informação, você tem uma comunicação, ela vai te tirar de um ponto, vai te dar uma volta de conhecimento e vai fazer com que você chegue de volta naquele lugar melhor, você usa elementos circulares, formas circulares, objetos arredondados. Pode reparar que boa parte das marcas que tem símbolos arredondados, ou o próprio nome se relaciona com questões cíclicas, ou a proposta de comunicação, a proposta de marca dessa empresa se relaciona com ciclos, com positividade, com comunidade, com unidade. Tanto que eu vou mostrar alguns exemplos aqui para você agora que sugerem um pouquinho disso. Por exemplo, essa primeira forma aqui, a arte dela é quadrada, porque é o suporte, é o meio onde ela se encontra. Mas a mensagem central que nós vemos aqui, a mensagem que nós estamos olhando aqui é uma pessoa divertida mascando um chiclete. Tudo que está nessa pessoa é arredondado. Nesse segundo exemplo aqui, temos uma marca, uma sugestão de marca de aplicativo que justamente reflete isso também. Você tem uma pessoa feliz com outra feliz fazendo uma conexão a partir de uma conversa. Os próprios emojis, que são a base dessa aula, que eu estou dizendo que eu vou explicar o design usando emojis, é justamente por causa disso. O emoji é, nos tempos em que essa aula foi gravada, uma das expressões mais universais de comunicação, uma forma global de comunicação. É muito fácil passar uma emoção, passar uma mensagem usando só um símbolo. E quando isso acontece dentro de posts, nós também passamos essa mensagem positiva, essa mensagem alegre, essa mensagem cíclica, que é exatamente o que esse post sugere aqui, não só pela forma principal que nós temos, mas também pela frase que está aqui e pelo estilo que essa frase tem. A frase é uma frase alegre, é uma frase positiva, mas a fonte que foi utilizada é uma fonte que tem um estilo mais arredondado, mais positivo, que sugere coisas boas. Isso quer dizer que são só os círculos que sugerem coisas boas, coisas comunitárias, coisas unitárias, coisas cíclicas? Não. O que eu quero dizer é que quando você escolhe utilizar círculos, quando você dá prioridade para formas circulares, você vai ter um design que vai sugerir isso. Você vai construir mensagens que vão sugerir isso. Se você parar para pensar nas coisas que você consome e as associações que você vai fazendo, pode reparar que isso é orgânico, isso é natural, é como eu disse no começo, é quase como se a gente carregasse dentro de nós essa associação. Um excelente exemplo que eu posso te dar, e o maior exemplo que eu posso te dar, são a nossa relação do dia e noite, do ciclo que começa e termina. O relógio circular, o objeto que sinaliza melhor para nós o começo e o final de um dia é circular, que é o Sol e a Lua, e na maior parte das vezes as nuvens também acompanham essas formas circulares. Então, cada vez que você quiser expressar um daqueles sentidos, pense nas formas circulares. A segunda forma que eu posso te mostrar é a forma, digamos, ela ao mesmo tempo em que é a forma mais digital que a gente vê, a forma mais básica que nós encontramos em quase tudo que nós consumimos, ela ao mesmo tempo é a expressão mais forte, a expressão mais clara de ao usar isso daqui, ao fazer isso daqui, ao estar nisso daqui, você está em uma base, em um ambiente estável, em um momento de consolidação, em um momento de equilíbrio, você é capaz de ser rígido, forte, sólido, concreto, você apresenta aquilo. Por exemplo, uma forma quadrada que faz muito parte do nosso dia, especialmente você que se está trabalhando, os que está criando o seu conteúdo, você olha bastante, são
as formas quadradas e retangulares nos feeds das mídias sociais. Especialmente no Instagram, que é uma forma quadrada por natureza, ali de cada conteúdo, que a gente vê tá aqui. Nesse quadrado aqui eu estou passando a melhor informação que eu posso te dar nesse momento. Tanto faz se é uma foto, se é uma mensagem em si, se é uma arte, se é uma questão criativa, não importa o que tem nesse conteúdo, mas a forma, o suporte onde aquilo está, esse quadrado está sugerindo justamente que isto é, neste momento, a melhor coisa que eu posso te mostrar, a melhor coisa que eu posso fazer, a melhor coisa que eu posso te apresentar. Quando você escolhe aplicar formas quadradas na sua comunicação, no seu conteúdo, você está se relacionando cada vez mais com esses conceitos de estabilidade, equilíbrio, de que o que você faz, de que o que você mostra, de que o que você vive, ele é concreto, é sólido, é capaz de te levar de um ponto ao outro da maneira mais direta possível. E os exemplos que eu vou te mostrar aqui procuram justamente refletir esses conceitos que eu passei aqui na aula. Por exemplo, eu falei agora há pouco do relógio, que ele é um ciclo. E ele a passagem do tempo é circular. Mas isso não te impede de encaixar num quadrado. Por quê? Porque mesmo que o dia seja um ciclo, esse ciclo não muda, ele é estável. Não importa o que você faça, não importa como você faça, não importa quanto tempo leve. Os dias vão ter 24 horas, os anos vão ter 365 ou 366 dias e cada minuto vai continuar tendo 60 segundos e você vai viver aquilo de maneira concreta, vai ver o que você precisa viver de maneira concreta. Nesse exemplo aqui, isso fica muito claro. Essa força, esse dinamismo, essa condição mais concreta não quer dizer que seja apenas 8 ou 80, e sim que, mesmo em um processo estável, você consegue transformações. É isso que essa arte aqui quadrada está sugerindo, que é você ir de um ponto a outro de maneira direta. Ou seja, quando você mistura as cores, você tem de uma cor para outra, de uma cor para outra, de uma cor para outra. E todas essas cores juntas formam algo concreto, que é a transição, especialmente nesse exemplo aqui. Até os emojis têm formas quadradas. E quando eles têm formas quadradas, eles geralmente estão comunicando alguma mensagem de estabilidade. Nada é mais estável do que essa simbologia de uma casa, de um templo, de um lar. Por quê? Porque tem uma base, tem paredes que emergem e tem uma cobertura. Isso é ser concreto. Quanto mais concreto você quer ser, mais linhas retas você utiliza. Um terceiro exemplo que mostra tanto essa questão de você ir de um ponto ao outro de maneira direta, mas isso não querer dizer que você não tem transformações, é esse terceiro exemplo aqui, onde na combinação das formas você cria uma terceira forma quadrada que se transformou num outro objeto, num outro significado, que tem um terceiro entendimento para a gente ver nessa mistura, nessa combinação. Ou seja, formas quadradas parecem muito chatas, muito duras. Por outro lado, quando você quer refletir que alguma coisa acontece, que uma transformação acontece, que a sua comunicação diz algo concreto, procure deixar a ordem do seu texto, a ordem das informações, posicionar a sua foto de maneira reta ou com grids retos, com combinações que tenham essas linhas mais quadradas. Assim você vai reforçar o significado da mensagem e vai reforçar o significado da sua própria comunicação. A terceira forma, o terceiro grande conjunto de formas, são os triângulos. Os triângulos, eles estão, eu não vou dizer naturalmente, porque a partir do momento que a gente desenha uma forma, essa forma não é natural, essa forma é abstrata. Mas os triângulos, eles, com a maneira como nós trabalhamos com eles ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, e como trabalhamos na comunicação, no design, na aplicação dos conteúdos, eles são mais reconhecidos, são melhor reconhecidos quando nós estamos falando de algo misterioso, de algo concreto, de algo inconcreto, de algo que a gente quer ver como fica, para ver o que vai acontecer após isso. Por quê? Porque o triângulo, ele, na sua forma, não é um quadrado, não é um círculo também. Mas espera lá. Se eu juntar
vários triângulos, será que eu não formo um círculo? Será que, na verdade, esse triângulo, eu não só estou vendo uma parte de um quadrado maior, ou de um quadrado menor, ou isso daqui não é a junção de vários quadrados? O que será que é essa forma? Ou aonde essa forma vai me levar? E quando nós traduzimos isso em símbolos, em padrões, em texturas, quando pegamos fontes que têm um visual meio triangular ou que usa terminações triangulares, nós geralmente estamos comunicando mensagens que remetem a esse pouquinho de mistério, de tá, mas para onde isso vai me levar? Ou isso daqui está no meio de um caminho e vai me levar para uma mensagem, vai me levar para um próximo passo, vai me levar para um próximo destino. Ao mesmo tempo que esse destino ainda precisa de alguma coisa para ser revelada. Ainda precisa de algo mais que eu preciso encontrar, ou que essa ferramenta vai me dar para eu chegar no meu destino, para ir para o meu próximo passo. Não à toa, ao longo de toda a história, especialmente dos últimos 150 anos, dos últimos 170 anos que nós tivemos a evolução tecnológica da capacidade de impressão, de visualização de e-mails, de tradução da comunicação em várias linguagens, em vários meios, em vários suportes, especialmente a partir desse ponto, o uso do triângulo, das formas triangulares, ficou intimamente relacionada com a tecnologia. Porque a tecnologia nada mais é do que você pegar um conjunto de ferramentas que você tem que vão te levar para um próximo ponto, e esse próximo ponto geralmente é de avanço, é de salto, é de te levar para um lugar onde você nunca esteve e outras pessoas não estão ou só vão estar se usarem o mesmo método, se usarem o mesmo caminho. Nesses exemplos que eu te dei aqui, nesses exemplos que eu estou mostrando na tela, acontece exatamente esse significado, esse conjunto de significado. Quando você pega formas triangulares e as junta, você tem aqui um quadrado dentro de outro quadrado que está dividido por vários triângulos. E quando esses triângulos se combinam, eles geram transformação. Eles mostram dois lados do mesmo entendimento, ou mostram duas partes de um mesmo conjunto. E assim você vai construindo. Nesses dois exemplos das pontas, eu acabei pegando obras de arte, obras de design, justamente para não te confundir. Por quê? Porque quando você enxerga assim a transformação, esse significado de mistério, de revelação, de ir de um ponto ao outro, você vê que quando você quiser aplicar, você pode fazer justamente esse mesmo efeito. Você pode criar essa transição de comunicação. E essa transição de comunicação, essa transição de mensagem, que às vezes ela é consciente e direta e às vezes ela é subconsciente e indireta, ela pode acontecer quando você aplica em um fundo, que é nesse caso aqui, ó, que o triângulo, além de dar um ar mais tecnológico, mais misterioso, o próprio triângulo aqui, neste exemplo de fundo, ele se esfarela, ele tem transições, ele tem fases, ele só fica concreto quando ele se mistura. Ou seja, é o mistério, é a transição, é a passagem de um ponto a outro, no qual você depende ou interdepende das formas para ver algo mais. Nessas artes aqui, essas artes que eu estou colocando na ponta e que eu te mostro de exemplo aqui nas pontas, reforçam justamente isso, que é essa passagem de um lugar para o outro, ou de que quando você mistura elementos, você pode encontrar visuais diferentes, questões diferentes, caminhos diferentes para a sua mensagem. É a partir disso que você vai olhar para sua personalidade, para a mensagem que você quer passar. E, bom, quando eu quero levar uma pessoa dentro de um carrossel de um post, eu quero levar ela de um ponto a outro, mas eu não quero mostrar o que tem. Qual será a forma que eu uso para fazer ela ir para esse outro ponto? Já reparou que, na maior parte das vezes, nós usamos setas? Já reparou que na própria ferramenta, tanto no Instagram, quanto nas demais mídias sociais, e especialmente em outras ferramentas, em outros locais, nas ruas, quando nós queremos direcionar a pessoa para outro canto, nós usamos formas que geralmente são triangulares, é justamente por causa disso, porque ela funciona como um significado de condução, de transição, de levar para você
de levar você de um ponto a outro, sem necessariamente levar você diretamente, sem necessariamente ser o próprio caminho, e sim uma ferramenta para você chegar nesse seu próximo lado, certo? E a próxima forma são as linhas. As linhas, elas, ao mesmo tempo que são a forma mais básica, a forma mais elementar, a primeira com a qual a gente se relaciona desde pequenininho, porque a gente começa tudo, começa um desenho por uma linha de um lado ao outro, ou para cima ou para baixo, elas, além de serem básicas e elementares, justamente por terem essa característica, elas são as mais difíceis de desenhar. A gente leva muito tempo para conseguir fazer uma linha perfeitinha, mas a partir do momento que a gente faz, a partir do momento que a gente expressa isso, mesmo quando está imperfeito, a gente consegue dar esse sentido, esse entendimento de que nós estamos indo de um ponto a outro, nós estamos levando as coisas, nós estamos levando uma mensagem de ponto a outro. Não importa a forma que você faça, quando você usa linhas, você está tentando replicar, repetir um padrão e está tentando conduzir a pessoa de um lugar para o outro. Basta fazer aí mentalmente, se você pegar o dedo e uma linha de cima para baixo, né? Uma linha de cima para baixo, depois para o outro lado, daí sobe de novo. Aí você completa com o topo e fecha. Você fez uma casa ou você fez uma seta, você está tentando conduzir a pessoa de um lugar para o outro, você está tentando levar aquela informação, aquele símbolo, você está querendo que ele traduza alguma mensagem de condução da pessoa de uma mensagem, de um lugar para um outro, de um ponto para o outro. Na soma daquelas linhas você vai ter um objeto, uma forma, uma seta, mas ainda assim é a condução da pessoa de um lugar para o outro, que é do ponto zero, que era o papel em branco, para um símbolo, para um significado que você construiu ali. E toda vez que você aplica as linhas na sua mensagem, no visual da sua comunicação, ou nas formas diretas e indiretas da sua marca, da sua comunicação, das suas mensagens, você está sugerindo tudo isso. E como eu mostro na tela para você, que é essa padronização, esse movimento, essa direção, você organiza tanto para você quanto na mente da pessoa que vai ver a sua comunicação, que vai ver o seu post, que vai ver o seu produto visual final, você está indicando caminhos para essas pessoas. Quando essas linhas são horizontais, você tem o caminho mais parecido, mais semelhante com o tempo, que é eu estou saindo de um lugar, estou indo para outro em X tempo, mas quando você faz na vertical, você está sugerindo o progresso. Quando você faz linhas horizontais, você está falando mais de tempo, isso vai levar um tempo para acontecer, e quando você usa linhas verticais, você está sugerindo, você está inconscientemente e conscientemente recomendando o progresso. Você vai de um ponto a outro a partir de um evento. Não à toa, a maior parte dos gráficos que a gente vê, que a gente aprende a ler, eles começam assim, com uma linha que ao longo do tempo a gente saiu de um número X para um número Y, e não à toa ele faz uma diagonal que é a transição do tempo e a escalada do progresso daquela linha, e nós colocamos marcos verticais para dizer, aqui tinha um progresso, aqui tinha outro, aqui teve outro, e aqui chegamos no resultado que a gente está vendo agora. Tudo isso sempre fez parte da nossa comunicação ao longo do tempo, e a gente vai mantendo esse significado, mesmo que a gente mude a forma, tente fazer um formato diferente ou inovador. Na maior parte das vezes nós continuamos significando e passando isso daqui com os designs que a gente cria. Nós estamos usando linhas que padronizam um movimento em uma direção e mostram um progresso ou uma passagem do tempo. Nesses exemplos aqui, pode reparar que eu fiz justamente uma combinação para você pensar a respeito, para você olhar para isso daqui e refletir. Aqui tem um cartaz que não dá para aproximar aqui, mas o que ele tem? São várias linhas do sinal menos formando um sinal de mais para reforçar essa mensagem aqui. Ou seja, você tem uma passagem de tempo com um determinado progresso que é recortado para sugerir uma forma. E essa forma é a forma do mais. Aqui, se
naquele exemplo das formas quadradas, nós tínhamos uma transição que construía um significado. Aqui nós temos esse significado reforçado, porque nós temos uma cor única, né? Uma combinação única de cores. Lá nós tínhamos 3 cores, aqui nós temos 2 apenas, que criam justamente esse efeito de passagem, de transição, de mistura. Você cria um efeito, uma ilusão ótica, né, de que de fato essas barrinhas aqui, ou as claras ou as escuras, se deslocaram para dentro e criaram esse vetor, essa fração, esse direcionamento. Mas o que nós temos também? Uma forma igual, repetida em 4 partes, que se nós dividirmos um pedaço, nós criamos uma quinta forma absolutamente igual. E ela continua apresentando essa transição, essa passagem. Já esse terceiro exemplo aqui, ele tem um significado duplo. Porque assim, como eu disse, nós temos uma sugestão, quando usamos essas linhas, de caminhos mais temporários. A partir do momento que eu te dei essa explicação, você está olhando para essas linhas aqui com esse significado e com esse entendimento de passagem. Mas se você fechar os olhos um pouquinho e imaginar esse objeto aqui, essas formas aqui rotacionando, saindo dessa posição para a posição vertical, você também vai ter essa sensação de passagem do tempo, só que ela vai mudar, porque você vai ter visto todas essas formas por um caminho diferente, por um jeito diferente. E quando elas estão aqui combinadas dentro de um suporte só, você consegue dar esse duplo significado, que é: existem várias formas do tempo passar, existem várias formas da gente ver como ir de um caminho para o outro. Basta que a gente escolha escolha com qual força a gente vai fazer isso, e faça, e vá, e viva. Ou seja, se isso daqui, ao invés de serem simplesmente formas dentro de uma arte, mas sim um conjunto de texturas para você aplicar na sua mensagem, na sua comunicação, você veria qual faz mais sentido para a mensagem que você quer passar, para o entendimento que você quer dar num post, num carrossel, numa marca, e a partir dali construir esse significado. Certo? A próxima forma é, de fato, a forma que a gente pode chamar de natural. O que acontece quando eu falo de forma natural e o que eu quero dizer aqui quando eu falo de forma natural? Olhe para o ambiente ao seu redor. Mesmo uma cidade que tem poucos elementos verdes, que tem poucos elementos vindos da terra, isso é um habitat, uma paisagem natural. Por que natural? Porque é aquilo que está diante dos nossos olhos e nós não conseguimos reconstruir. Cada vez que a gente passa por aquele ambiente, ou quantas vezes nós passamos por aquele ambiente, é natural. Por exemplo, seria a mesma coisa que entrar em uma casa, quando você entra, as paredes são todas brancas. E aí você convive naquela casa, você mora naquela casa, você passa o máximo de tempo possível naquela casa. Se você morava numa casa que tinha outra cor de parede, no primeiro momento vai ser estranho, depois vai se tornar natural. Se você resolve pintar essas paredes, você vai dar um novo significado. No começo você vai achar estranho, mas depois aquilo vai se tornar natural, vai se tornar comum. É o mesmo que a gente faz e o mesmo que a gente reflete sobre formas naturais. Por exemplo, numa cidade grande, numa grande capital, ou num termo que é muito comum de se usar, chamado de metrópole, o natural é nós vermos muitos prédios, muitas formas retangulares, uma silhueta, um formato padrão da cidade mais angular, mais reto, mais duro, mais concreto. Não à toa o concreto tem esse nome. Quando é uma cidade que tem uma que escolhe ter uma arquitetura diferente, que escolhe usar outras formas ou que mantém o meio ambiente se relacionando com essas formas mais concretas, a gente tem essa mistura. A gente vê uma árvore, ou um monumento, ou um parque, uma área natural, uma área de preservação misturada com a linha da cidade, ou com as linhas da cidade, que geralmente são muitos prédios, ou muitas casas mais ou menos no mesmo estilo. Um costume comum, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, é muito comum em vários bairros você ter quarteirões e quarteirões com vários conjuntos de sobrados, de casas com 2 pavimentos. Então,
é a forma natural da cidade também. Ou você tem muitos prédios ou você tem muitos sobrados. E sempre você vai olhar que entre uma rua e outra você consegue ver mais áreas verdes e menos áreas verdes. Então essa é a forma natural. E as formas naturais, elas nem sempre a gente pode dar um significado direto como nós fazemos com as outras formas. Como nesse caso dessa folha aqui. Você pode dizer que essa folha é simplesmente um conjunto de linhas ou um conjunto de curvas? Não, não dá para dizer isso. Por quê? Porque tem linhas retas, tem linhas curvas, tem formas abstratas, tem formas concretas e a soma de tudo isso significa a folha. Quando você quiser passar essa mensagem de você está pegando algo que faz parte do simbolismo das pessoas, faz parte do dia a dia das pessoas, e você quer que seja tão comum, tão ordinário, tão acostumado ao olhar da pessoa, quando você quer passar uma mensagem que tenha isso, faz muito sentido você se abraçar às formas naturais. Ou, por exemplo, quando você tem um produto ou um serviço que se relaciona com a vida na cidade, faz muito mais sentido você pegar imagens, fotografias que mostrem espaços urbanos, sem tantas formas naturais. Quando você quer passar uma mensagem de tranquilidade, de relaxamento, de busca por algo orgânico, você vai buscar formas, símbolos e até mesmo fotografias que mostrem mais a natureza, que mostrem mais aquilo que nós podemos ver e entender, mas não necessariamente manipular, não necessariamente transformar em algo que a gente controla, que a gente põe um círculo, põe uma reta, põe um triângulo e formaliza. É isso que acontece. Mas, contudo, no entanto, todavia e porém, quando nós queremos representar, quando nós queremos simbolizar essas formas naturais, aí sim nós pegamos linhas, curvas, quadrados, triângulos e criamos o quê? Uma abstração da forma. Nós pegamos aquilo que nós enxergamos, que é natural para o nosso olhar, e tentamos traduzir com linhas, curvas, triângulos. A gente sai da forma natural, daquilo que naturalmente nós reconhecemos como uma folha, e redesenhamos, abstraímos o significado e tentamos associar esta forma, esse desenho que nós fazemos, com aquele objeto que a gente reconheceu naturalmente ou que nos foi ensinado a ser reconhecido naturalmente. Por exemplo, para a geração que nós vamos criar, para os nossos filhos, para os nossos netos, vai ser natural que o meio de comunicação seja um objeto retangular com pontas arredondadas. Se uma grande empresa lançar uma inovação, e essa inovação, um produto tecnológico inovador ou uma forma de comunicação inovadora, que não seja mais esse telefone, o tablet, esses formatos que nós estamos acostumados, vai ser dado um novo significado, vai ser uma abstração daquilo que nós passamos a tratar como natural, como forma natural de um produto, de um serviço, de uma mensagem, de uma comunicação. E é justamente nessa transição entre formas naturais e abstratas, entre formas orgânicas e abstratas, que geralmente a gente consegue dar o nosso pulo do gato na comunicação que a gente faz, no tipo de post que a gente cria. Quanto mais vezes nós pegamos significados naturais ou objetos naturais que nós entendemos que são cotidianos, que fazem parte do dia a dia das pessoas, e conseguimos abstrair ou associar com outros significados que dão um novo sentido para as pessoas entenderem a mensagem que a gente quer passar, a gente consegue fazer com que as pessoas prestem atenção no nosso conteúdo e nós usamos as formas, nós usamos o design para reforçar a nossa mensagem. Se você ficar com dúvidas sobre como fazer essas combinações e como pensar nessas combinações, você que é aluno, dá uma assistida na aula 6 sobre criatividade, que é exatamente isso que eu falo lá. É sobre tudo isso que eu falo lá. Para você que está assistindo e que ainda não é aluno, quando você entrar na escola de posts, você vai ver que tem essa oportunidade, que tem essa ferramenta para você fazer combinações entre o abstrato e o natural, entre o orgânico e o não orgânico, para a sua mensagem fazer cada vez mais sentido e impactar o máximo de pessoas. Por exemplo, aqui nós temos uma conjunção das formas. Todas as formas são abstratas e a partir do momento que a gente quiser dar
um significado, a gente vai buscar esse significado na natureza ou naquilo que é comum para nós. Por exemplo, nessa primeira forma aqui, se eu disser que é um olho ou um olho dividido, você vai associar isso automaticamente. E aí o que nós queremos dizer é que é uma abstração. Se nós quiséssemos reforçar essa mensagem, a gente escreveria em algum lugar aqui, já que estamos falando de olhos, poderíamos escrever uma poesia sobre olhar, poderia ser uma propaganda de uma ótica, poderia ser a decoração de um quiosque de óculos de sol, de óculos de grau, poderia ser o padrão visual na comunicação, nas mensagens, nas cores, na textura que vai ser colocada em uma ótica, em uma loja de óculos, em uma empresa de moda especializada em artigos para os olhos e para a cabeça e para os olhos, que a gente está fazendo essa abstração e tornando ela concreta. Nesse segundo exemplo, pegamos uma forma orgânica e natural, que são os gestos que nós fazemos com as mãos, e abstraímos para um caminho de entrelaço, de relacionamento, de busca por conexão, de passar uma mensagem e outra pessoa se conectar com essa mensagem. E nesse entrelaço, nessa conexão que estamos tentando fazer, estamos tentando nos unir ou nos separar, tentando juntar ou afastar essa comunicação. Neste outro exemplo aqui, nós temos uma abstração mais profunda e até mais expressiva, digamos assim. Porque, por exemplo, isso daqui é um topo de uma montanha ou é uma folha dobrada? E essa folha dobrada, a gente está vendo ela de pé, ou ela deitada, ou ela inclinadinha? Se nós trocássemos as cores, isso daqui é o céu, ou o céu está do lado de cá? Aqui é uma luz que está sendo projetada e por isso aqui é amarelo e aqui é branco? Ou, na verdade, o que a gente está vendo não são um lado, uma dobra, uma montanha, ou mais sim um conjunto de formas, várias letras C, várias letras M, ou rostos sem olhos, ou um rosto aqui e um segundo rosto aqui. Vai de como seu olhar trabalha, vai de como você consegue enxergar isso e vai do quanto de criatividade você quer exercitar para passar uma mensagem com esse tipo de abstração. Nesses outros exemplos aqui, nós saímos da teoria das formas, da abstração das formas, para a prática. Se aqui nós temos um meio quadrado, que vai passar uma mensagem direta, nós temos aqui um objeto direto de uma mensagem. Eu quero dizer algo para você. O quê? Converse comigo que, se você sair de um ponto ao outro, você vai receber um benefício. Que benefício? Eu te conto que, se você ir de um lugar para o outro, você vai receber, a partir dessa informação, um benefício, uma vantagem. E quando você quiser falar com essa empresa que resolve algo de forma circular para você, você vai de um ponto ao outro e conversa. Nós vamos resolver o seu problema, nós vamos falar com você nesse ambiente e nesse outro ambiente também, a partir desse caminho aqui. Mesma coisa, nesse segundo exemplo aqui, é uma informação, uma comunicação de um evento de onde atletas que têm uma postura rígida para conseguir o seu resultado saem de um ponto ao outro, esse ponto ao outro é dinâmico, esse objetivo, essa busca é dinâmica, em alta velocidade, e um deles vai conseguir chegar nesse resultado. Um terceiro exemplo, ou o terceiro exemplo que tem aqui nós temos aqui a simbologia do próprio semáforo com a luz acesa de pausa. Ou seja, a frase que eu tenho aqui diz: será que está cheio? Será que os seus dias estão ocupados demais? Então, faça uma pausa e saia. Com essa pausa desse ponto aqui para o outro. No caso aqui era a comunicação de um restaurante, de pedido da sua comida via delivery ou via aplicativo. E nesse terceiro conjunto de exemplos, a mesma dinâmica. Nesse do meio, duas formas circulares para elas fazerem uma associação. Que você vai de um ponto ao outro, né? Tanto entre si, que é você pegar isso daqui e se fortalecer, você pegar isso daqui e se fortalecer com a alimentação e com as mensagens. Né? Você tem um ciclo e um círculo de evolução, de condução de um caminho para outro, mas não quer dizer de uma mensagem que você sai daqui para cá e chega daqui até aqui, você faz uma progressão, você faz um avanço
E na mensagem você tem o reforço desse significado, que é, não quer dizer que ao não trabalhar aqui, você precisa perder a mão aqui, ou você precisa mudar o ciclo e o círculo do que acontece ali. Aqui, você sai de um caminho ao outro, esse caminho ao outro tem uma forma, e essas formas se combinam para passar uma mensagem. E para reforçar, no caso aqui dessa empresa, reforçar o que ela faz de melhor e o que vai acontecer quando ela fizer de melhor. Nesse caso, tem até um segundo trocadilho com a língua, em inglês. Além de ser o show, tem o how, o como fazer, ou o que nós vamos mostrar como você fazer. Já aqui, neste outro exemplo, temos um conjunto de formas, ou um conjunto de linhas e curvas que formam um laço, que mostram justamente isso. Né? Nas campanhas de prevenção, nas campanhas do câncer, esse laço quer dizer justamente que eu estou unido com você, eu estou pensando em você, eu lembro de você e eu quero que você saia de um ponto a outro, contando comigo e tendo melhor. Por isso, a mensagem posicionada justamente nas pontas para reforçar essa mensagem. Mais uma vez, não é porque eu estou dando esta explicação teórica dentro desses 3 exemplos que você vai passar a pensar tudo de forma teórica. Pelo contrário, isso é uma explicação formal para algo que acontece naturalmente. Eu estou abstraindo o significado de algo natural, que é você fazer a sua comunicação, passar a sua mensagem da melhor maneira possível. O que você tem que parar para pensar é que tem formas que vão te ajudar a deixar a sua comunicação cada vez mais expressiva, cada vez mais eficaz, cada vez mais eficiente. E uma das formas de deixar essa comunicação cada vez mais eficaz e mais eficiente, de você pensar nas ferramentas de design para que elas melhorem tudo que você vai comunicar, é, além do uso coerente e consciente das formas, é usar o espaço, é deixar com que o espaço